Bom, pessoal, um bom dia a todos que estão nos acompanhando, os vereadores. Eu ouvi o vereador Wagner Petrini aqui no plenário e nós aprovamos um projeto recentemente, há uns 20 dias atrás, um projeto de lei importante que passou despercebido aqui na Câmara, vereadora Tatiane. Assim, até a senhora, enquanto líder do governo, acho que foi um projeto que passou despercebido, acho que um dos mais importantes aqui para o desenvolvimento econômico, né, da nossa cidade, questão do turismo. Daí uma pauta aqui da legislatura há muito tempo sobre a questão de um espaço exclusivo para a área de lazer, né, e para fazer os eventos automotivos, fazer uma pista, né, de arrancada, de som automotivo, enfim, tirando essa juventude aí que às vezes fica em parques e praças, né, sendo julgados de baderneiro, enfim, atrapalhando o sossego público. Então foi destinado uma área, né, ali em Vila Seca, bem como também para fazer uma área, vereadora Rose Frigieri, de um parque rural, né? Ele não será competitivo ao espaço da Festa da Uva, mas sim complementar um espaço exclusivo, né, que será referência não somente no estado do Rio Grande do Sul, mas em todos os lugares que tem como referência, né, as tradições gaúchas. E eu quero compartilhar com todos que estão nos acompanhando aqui no plenário, pelas redes sociais e pela TV Câmara, aqui hoje no Monumento dos Bertucci aqui em Criúva, e eu vim aqui para anunciar um pedido, na verdade, do meu amigo Alceu Barbosa Velho, que me pediu um apoio para uma área muito especial, que é o Parque de Rodeios de Vila Seca, e que nós hoje, a gente tem a possibilidade de estar anunciando um recurso de R$1.300.000 para a área do turismo, para fomentar o turismo na nossa cidade, e nós acolhemos esse pedido do Alceu, que sempre teve um compromisso com o movimento tradicionalista, né, com o pessoal, com essa área que é tão importante para nossa cidade, né? Afinal, Caxias do Sul é considerada a capital dos CTGs, né? Então, Alceu, né, seguimos juntos aí, né? Olha, Denise, é evidente que o movimento tradicionalista gaúcho de Caxias do Sul, através dos diversos órgãos que tem, dos piquetes, dos peões, da artística, da campeira, isso é uma obra muito importante, porque o movimento necessita desse espaço que vamos ter ali em Vila Seca. Então eu acho que o movimento, ele não precisa ser no lugar A, B ou C. Ele tem que existir e ser valorizado. E o que você está fazendo é isso, é valorizar o movimento tradicionalista. Ô de casa! Então, eu trago essa conquista que vai ajudar a dar o pontapé inicial, né, para essas obras. Esses recursos virão até o final desse primeiro semestre, então o prefeito Adiló já pode iniciar. Se o problema era a falta de recursos ou ansiedade só em aprovar o projeto aqui e dizer que tem uma área, nós também temos a ansiedade e a necessidade na aplicação desses recursos para iniciar as obras o quanto antes. Porque o vereador Felipe Gremelmaier, que é uma pessoa que entende de turismo, tem mestrado na área, sabe a importância de a gente ter espaços, né, que visa um envolvimento de uma comunidade, de tribos, né? E quando a gente fala em tradicionalismo, então são milhares de pessoas que vêm de diversos cantos do Brasil e desenvolver uma região, um distrito da nossa cidade, que também vai ser perto do futuro aeroporto, e também a questão de um espaço automotivo que vai gerar recursos, vai movimentar a economia. Então eu compartilho com vocês essa grande conquista a pedido do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, um tradicionalista, né, que pediu para a deputada federal Denise Pessoa esse recurso aí milionário para investimento nesse espaço, pensando e olhando lá na frente que esse lugar será, né, uma atração a mais para a nossa cidade, aonde trará com certeza recursos, né, de turistas e de pessoas que movimentarão, né, a cidade e a região de Caxias do Sul. Então, muito obrigado a esses dois visionários, que o prefeito Adiló possa iniciar essas obras o quanto antes. Eu quero, para aproveitar esse tempo que me resta do grande expediente, eu quero falar sobre uma situação que está acontecendo aqui em torno do mercado forte atacadista.
eu fui procurado por vários moradores de alguns apartamentos e de algumas residências. E aqui eu cito, por exemplo, o edifício Nebraska, que está situado na Avenida Independência, número 200, que vários apartamentos tiveram danos ocorridos na questão elétrica. Luminárias, carregadores de celular, aparelhos de som, micro-ondas, rebatedor de sinal de internet, enfim. Na mesma rua, também em outras residências, 2 portões de garagens foram queimados, geladeira, interfones. E por que isso, pessoal? A sobrecarga na rede elétrica, em virtude do mercado, está congestionando provavelmente o sistema elétrico e está acontecendo esses problemas na rede elétrica. O pessoal entra em contato com a RGE para ter o ressarcimento dos danos causados, só que a RGE pede um monte de documentos, notas, e as pessoas não vão estar guardando notas de um portão eletrônico que foi instalado, às vezes, 20 anos atrás. E essas pessoas, em virtude da sobrecarga da rede elétrica, estão tendo seus equipamentos queimados, então, e danificados. Eu faço um chamamento, já entrei em contato com o Rafael, que é o diretor aqui da RGE da Serra, o supervisor, para que tome providências. E peço também à prefeitura que não somente cobre essa questão elétrica, porque a vereadora Tatiane, a senhora, enquanto líder do governo, peço que intermedie para nós, está causando esse transtorno na rede elétrica, mas também na questão do que foi tratado o alvará, porque parece que está para vencer o alvará do Forte Atacadista e a prefeitura não pode fechar os olhos para compromissos previamente assumidos. Nós precisamos fazer melhorias na Avenida Independência, como que foi comprometido com a prefeitura e o Forte Atacadista. A gente só dá o alvará para vocês temporário se fizerem as intervenções necessárias no trânsito, como a questão do calçamento. Foi prometido o calçamento no Forte Atacadista, no entorno, está intransitável, os paralelepípedos estão todos soltos, e eu peço, então, essa atenção do governo para que a gente possa... questão elétrica, questão dos veículos que transitam nesse local. Isso é uma parte, vereadora. Vereador Rafael, assunto importante, e como já foi dito em outros momentos pelo prefeito, que de fato sim há esse acordo para que seja feito melhorias no entorno ali do Forte Atacadista, e tenho certeza, que é questão de tempo para que se viabilize de fato essa situação, mas vamos continuar cobrando porque o que foi combinado deve ser cumprido, então a prefeitura fez a sua parte e agora certamente vamos cobrar para que o Forte também cumpra, com aquilo que foi combinado. Obrigado, vereadora, porque a gente observa, que algumas obras foram feitas e que bom que investimentos são bem-vindos aqui em Caxias, mas, por exemplo, aquela loja lá daquele cidadão lá de Santa Catarina, ali na entrada do bairro Desvio Risso, eles não deram 1% de contribuição para a mobilidade urbana, E aquilo ali no final do dia é um caos. Então nós precisamos cobrar as contrapartidas. Querem trazer investimentos, são bem-vindos. Mas tem que olhar o entorno para não prejudicar a vida das pessoas que moram próximo às localidades. Então faço esse apelo à RGE, que dê uma olhada com atenção, e também à prefeitura na questão do que foi acordado para a liberação do alvará deste empreendimento. Obrigado, presidente.